Boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um programa Fiscais da Natureza aqui na UTV. Meu convidado de hoje é o Mário Fuji. Mário, seja muito bem-vindo. Obrigado, Priscila, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, eu e os internautas. O Brasil ele é líder mundial em destinação ambientalmente correta de embalagens vazias, de agrotóxicos, né? Quais são os fatores que garantem o sucesso desse sistema no país? Essa é uma pergunta muito boa, dentro da seguinte premissa. Quando nós olhamos esse processo de uma forma geral, né, e nós olhamos o quanto ele caminha, primeiramente tem que ter um conceito que é fundamental, que eu considero, que eu chamo de proatividade, ou seja, é preciso que todos que estão envolvidos nesse setor participem. E como eles têm condições de participar, né? Eu diria assim, dentro dessa visão de proatividade, experienciando, fazendo primeiro, criando pilotos. Então, para você ter uma ideia, Priscila, 10 anos antes da legislação, a indústria, os fabricantes já estavam preocupados com o que fazer com isso e resolveram estruturar e ter um piloto de um processo que, quando veio a lei, esse processo já estava maduro, então pronto para que de fato pudesse seguir em frente. Esse é um ponto. O segundo ponto, que é muito legal, tem muito a ver em função da inteligência da lei. O que é essa lei inteligente? É uma lei que compartilha responsabilidades. O que seria compartilhar responsabilidades, né? Que é um ponto muito legal. Diferente talvez de outras leis que normalmente pegam ou não pegam no Brasil, essa lei tem um componente que cada elo da cadeia, então o agricultor, quem está comercializando esse produto, esse agrotóxico, o fabricante e também o poder público, todos eles têm a sua responsabilidade. Então, quando você coloca todo mundo juntos, né, a sinergia desse processo é que propiciou que o Brasil atingisse esses níveis tão significativos de resultados. O que aconteceu para que virasse lei? Esse é um outro dado muito importante. Quando nós olhamos o agrotóxico como um todo, a partir do momento em que ele é mal utilizado, ele incorre em um risco potencial, não só para o meio ambiente, mas também para a saúde humana, tá certo? Uhum. Mas, além de tudo, nós temos que pensar, imagine, pela quantidade que se consome, o que aconteceria se essas embalagens ficassem jogadas no meio ambiente. Então, nós potencialmente, por exemplo, poderia contaminar rios, nascentes, poderia, por exemplo, entrar no lençol freático. Nós poderíamos ter, por exemplo, agricultores que estariam utilizando essa embalagem para condicionar leite, água. Ou seja, essa lei de fato teve uma importância e continua tendo uma importância muito grande dentro de buscar essa solução para um problema que existia. Quanto se recicla no Brasil? Vamos falar de embalagens plásticas, por exemplo. Nós estamos falando que de cada 100 embalagens plásticas produzidas e que são colocadas no mercado hoje, 94 embalagens plásticas já retornam para a reciclagem, né? Então nós estamos dizendo hoje que esse número é altamente significativo e que diferencia, por exemplo, de outros países, né, que tem um percentual muito menos elevado. O que diferencia o sistema brasileiro do que é desenvolvido em outros países? Esse talvez seja a grande questão. Quando nós falamos de outros países, nós olhamos, por exemplo, que não foi pensado, talvez, numa visão compartilhada, onde todos os elos participam, mas mais do que isso, né? Quando nós olhamos os outros países, não foi pensado grande. O que seria pensar grande, né? Quando nós olhamos a nossa visão, por exemplo, nós sonhamos em falar, queremos ser referência mundial na destinação final de embalagens vazias, né? E outros países, por exemplo, ficaram satisfeitos, por exemplo, com 20% de recolhimento. É o caso dos Estados Unidos. Se você olhar os Estados Unidos, de cada 100 embalagens plásticas que são destinadas, que são colocadas no mercado, apenas 20 voltam. 80% dessas embalagens ficam no meio ambiente. Falando um pouco de números do sistema, desde o início da atuação do INPEV, que foi em 2002, quantas embalagens já foram retiradas do campo? Nós já recolhemos 143 mil toneladas de embalagens vazias do campo. O que acontece com as embalagens depois que elas são devolvidas, Mário? Esse é um ponto importante, né? Quando nós falamos do conceito de logística reversa, nós temos que não só nos preocupar em retirar, mas garantir que esteja sendo feito algo de bom com elas.
Então, nós, por exemplo, tudo que é feito, nós fazemos hoje 17 diferentes produtos. Tudo que é feito desses materiais, nós temos um controle absoluto para saber exatamente se pode ou não ser feito. Então, por exemplo, nós temos desde conduíte corrugados, nós temos, por exemplo, tubos de esgoto, nós temos até o berço que volta ao berço, né, que são as próprias embalagens de agrotóxicos, voltando a ser embalagens de agrotóxicos. Ou seja, nós temos uma preocupação e um conceito muito forte de manter essa rastreabilidade para que nós não tenhamos surpresas em relação ao uso inadequado dessas embalagens. A reciclagem hoje é algo essencial ao meio ambiente, mas devemos falar do aprimoramento da ideia de não produzir lixo. Eu concordo plenamente com o consumismo, né? Isso é verdadeiro, né? Nós temos que falar, e nós temos que dizer também em relação aos R's, né? Que é reduzir. Né? Eu acho que essa é uma perna realmente importante. O que tem acontecido no nosso setor, que é muito importante também. Se nós olharmos o passado, e quem é mais antigo há de se lembrar disso, utilizava-se uma quantidade de produto por hectare muito elevada. Hoje, os produtos são muito mais eficazes e se usa uma quantidade muito menor. Né? Então, além de ter diminuído a sua toxicidade, além de ter aprimorado, se tornado mais seletivo para não atingir, por exemplo, nós vamos controlar uma lagarta na soja, mas nós não podemos matar, por exemplo, um inimigo natural também que está ali presente. Claro. Então, quanto mais seletivo e ao mesmo tempo oferecendo um custo menor, é que seria o ideal. Então, nesse momento, o que nós estamos falando, a questão da redução, né, ela é fundamental. Só não vale no nosso processo a reutilização, porque pode existir uma contaminação entre produtos. Então, o que nós fazemos, então, seria a redução e principalmente a reciclagem, que são as duas pernas dos 3 R's. Quais os objetivos e desafios daqui para frente? O que ainda falta? Isso é muito legal. Bem ainda. Eu vou citar um exemplo. Em 2002, quando começou esse processo, Priscila, nós tínhamos 34 unidades de recebimento. Hoje, por exemplo, nós estamos com mais de 412 unidades de recebimento em todo o Brasil. Mas isso não basta, né? Então nós estamos ainda existe um processo de ter mais unidades dentro desse Brasil. E para facilitar, inclusive, a vida do produtor rural, nós fazemos o que chamamos de recebimento itinerante. O que é isso? Por exemplo, uma central ou uma associação de canais de distribuição, de revendas, eles pegam um caminhão, por exemplo, devidamente, com todos os seus cuidados, né, que são tomados, e montam uma agenda, por exemplo, anual, que ele possa, então, de fato, recolher essas embalagens mais próximas ao produtor rural, facilitando e aumentando o percentual que tem desse recolhimento. E a campanha educativa entra nisso, né? Que é justamente mexer com esse lado da consciência para que o agricultor de fato entenda da sua responsabilidade. Queria também que você, Mário, deixasse uma mensagem aí para os nossos internautas. E aí eu vou me permitir, Priscila, utilizar o meu lado nipônico, né? E gostaria de falar algo que o Dalai Lama fala, que é muito bonito, que eu gosto demais, inclusive, dessa frase. Dalai Lama diz o seguinte, que nós podemos perdoar os erros do passado causado pela ignorância. Mas hoje nós temos a responsabilidade de avaliar o que herdamos e o que iremos deixar às gerações futuras. Então a mensagem que eu quero dizer é que através do conhecimento, através da conscientização e não através da legislação. A legislação é a mão que bate. O que muda as pessoas é a mão que afaga. Parabéns pela frase, espero que vocês tenham gostado também. Guardem isso, que a gente tem que realmente mudar antes que seja tarde. Muitíssimo obrigada, até mais.